Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Bem, meus amigos, novamente boa tarde a vocês. Estamos com o Ponto de Vista e eu peço a vocês que, se puderem, colaborem conosco com o nosso trabalho lá no nosso canal no YouTube, Ponto de Vista com Edson Pereira. Você pode curtir, compartilhar, se inscreva em nossos canais, Ponto de Vista com Edson Pereira. Meus amigos, o IBGE, e eu me lembrei agora ao virar, eu não tinha o que falar nesse ponto de vista de hoje. A gente tem sempre o que falar, mas não tinha uma pauta necessária. O IBGE, que era para ter realizado um censo em 2020, no ano passado, e que por causa da pandemia foi adiado para esse ano e por falta de recurso será realizado só no ano que vem, já é motivo para os lacradores procurarem a justiça. Isso porque o IBGE, no censo do ano que vem, não colocou nenhuma pesquisa direcionada para o público LGBTQIP+. Não sei nem se eu acerto as consoantes. São tantas consoantes que nós já não sabemos mais como definir a diversidade, principalmente nesse país. Eu sou de um tempo que você era homem ou mulher, você era hétero ou homossexual. No meio disso tudo se criou todo tipo de consoantes para apresentar o que as pessoas podem ser. Eu só lhe digo uma coisa, eu não entendo de patavina nenhuma, mas uma coisa eu entendo. Quando o IBGE vai fazer uma pesquisa, principalmente relacionada ao censo, os recenseadores têm tremenda dificuldade em serem aceitos nas casas e nos domicílios da população brasileira. Isso porque abrir a sua casa, abrir a sua vida, o brasileiro se sente incomodado porque, inclusive, ele teme passar informações que podem e serão muitas vezes usados contra eles. Jamais você teve, num censo do IBGE, qualquer relação com a questão de gênero, a questão de sexualidade. Ninguém lhe questionava sobre a sua opção sexual. A questão do IBGE, ao ser levantada a polêmica, que agora será motivo, inclusive, de ação na justiça, como tudo nesse país, que inflama, que mexe com as minorias da diversidade sexual, eles querem que o IBGE, dentro do censo, consiga buscar quem são, o que são, aonde estão. Porque, segundo os defensores, eles precisam saber quantos são, quais são as necessidades, para que as políticas públicas governamentais possam atingir aquelas classes, inclusive das minorias e daqueles que são perseguidos, como os transexuais, homossexuais e outros. Ponto. Eu falo disso daqui a pouco. Mas o IBGE respondeu que em nenhum censo anteriormente ele realizava esse tipo de questionamento, por isso que repetiu, inclusive tirando a responsabilidade do governo federal, que no primeiro momento foi colocado como responsável por não deixar fazer esse tipo de pergunta dentro do censo. O IBGE disse não. Nós repetimos o que já acontece em anos anteriores. Nós nunca questionamos. Mas é claro, e aí um dos diretores do IBGE coloca claramente, nós temos o brasileiro, mesmo tendo uma sexualidade mais liberal, no que se imagina, no que se pensa, o tradicional prevalece. E o tradicional, ele não gosta que entre na sua privacidade. Ao ser questionado qual sua sexualidade, ele pode dizer, eu não respondo, saia daqui da minha casa. O medo do IBGE
é exatamente esse, que ao fazer perguntas de caráter privado, íntimo, sobre a sexualidade do brasileiro, ele possa ser rechaçado no resto de todo o trabalho. Então essa pelenga, essa peleja, esse rame-rame, essa lacração será levado à tona nas próximas discussões. O que falta e como falta nós termos bom senso nesse país. Fui procurar, fui observar os outros países, como é que eles tratam a questão do seu recenseamento. De forma muito leve, de forma muito sutil, porque realmente é uma questão de foro íntimo à sua sexualidade. Mas as minorias lacradoras querem, porque querem entupir goela abaixo as suas opiniões, os seus pensamentos. E aí eu volto lá para a base. Hoje nós temos, inclusive nesta semana, aqui na Paraíba, na capital paraibana, semana passada para essa, a morte de travestis. E nós temos aí pesquisas que mostram que a grande maioria dos travestis transexuais, eles têm pouca instrução. Isso porque tiveram dificuldade de serem perseguidos, serem rechaçados pela família, serem aqueles que são expulsos do convívio familiar pela sua opção sexual. Isso cada vez mais está caindo por terra. Por quê? Porque hoje a homossexualidade não é mais tratada como um tabu ou como algo que deve ser exterminado. Pelo contrário, porque se for matar viado e sapatão, me desculpe, porque é essa a expressão utilizada pelos machistas preconceituosos, e eu fiz questão de dizê-las para que vocês entendam, quando alguém comete um crime contra um sapatão ou um viado, conforme eles colocam, é porque exatamente é assim que eles veem, é assim que eles são tratados. Eram assim que eles eram escorraçados do seio da família. Mas hoje não. Um filho, ele é homossexual, ele não é mais o viado pode ser o filho do vizinho. Porque nós vivemos numa sociedade hipócrita. O mesmo viado, que é o filho do vizinho, que é amigo do seu filho, que é um homossexual. A sua filha é lésbica. A filha dos outros é a sapatão. Isso é a hipocrisia da sociedade. Mas hoje, nossa sociedade recebe, e inclusive os homossexuais têm tomado conta e está sendo peça essencial no turismo interno brasileiro. Por quê? Porque o homossexual, ao formar o seu par, eu não chamo casal porque casal é homem e mulher, eu chamo de par, eles não vão criar filhos, eles não têm despesas relacionadas à formação de uma família tradicional e por isso eles têm mais capacidade de investir no seu conhecimento, na sua formação cultural, no seu lazer baseado no turismo. Basta fazer pesquisas e procurarem as redes ligadas ao turismo do Brasil, que vocês vão ver a alta taxa de homossexuais que fazem turismo pelo Brasil e o mundo. Dito isso, nós já não temos mais aquela figura de que eu tenho um filho homossexual, ele é expulso de casa. Não, eu convivo mais abertamente com isso. Ele estuda, ele se prepara. As políticas públicas têm que serem desenvolvidas para proteger o direito de cada um. Mas nós temos que rediscutir o papel das minorias. E o papel do IBGE não é levantar quantos são, é levantar quais são os problemas que a sociedade brasileira enfrenta num todo. Não sabemos exatamente quantos somos. Não sabemos, inclusive, hoje, qual o papel de cada um na sociedade. Por isso, quanto menos lacração nós tivermos, maior serão as chances de conseguirmos proteger as minorias, já que as minorias que fazem tanto barulho têm calado
as maiorias silenciosas que aceitam de goela abaixo alguns tabus e alguns conceitos. Esse é o meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.